Então, pessoal, o caso clínico dessa semana fala sobre crescimento. Então, nós vamos falar sobre hormônio do crescimento e o seu sistema de regulação. Então, vamos aqui. O bebê, quando ele é muito pequenininho, ele tem o seu esqueleto basicamente formado de colágeno. Então, esse esqueleto, ele é altamente flexível, né? A flexibilidade que o bebezinho tem aqui, como nessa imagem, é muito alta, a ponto do bebê ele não ter diferença entre se ele vai chupar o dedão da mão ou o dedão do pé, porque isso para ele é indiferente. Só que, à medida que ele vai avançando no seu desenvolvimento, esse osso não, esse esqueleto, ele se torna mineralizado. Ou seja, logo no início, né, após o nascimento, o esqueleto, ele é pouco mineralizado, ele possui muitas fibras de colágeno e é isso que vai conferir flexibilidade. Porque o esqueleto, quando ele vai adquirindo uma estrutura óssea, o colágeno que foi depositado, ele vai sendo gradualmente substituído por osso mineralizado, ou seja, cálcio e fosfato. E quem coloca esses sais, né, no esqueleto são os condroblastos, que botam, condroblastos não, meu Deus, são os osteoblastos que botam, né, que vão botando ali cálcio, vão botando fosfato inorgânico e vai tornando esse osso mineralizado. E é isso que vai fazendo com que esse serzinho ele se torne menos flexível à medida que ele vai avançando, vai envelhecendo, né? Até a sua placa de crescimento ser fechada e ele já parar de crescer, certo? O caso clínico também fala sobre desenvolvimento neuropsicomotor. Então, vamos lá pensar no significado da palavra. Neuro, gente, vem de sistema nervoso. Então, você vai pensar em neurônios liberando acetilcolina, né, no músculo, para poder promover contração e movimento. Então, neuro, porque os neurônios estão muito envolvidos nesse processo de movimento. Psico, porque à medida que o bebê ele vai avançando na sua idade, ele vai promovendo movimentos de forma consciente. Então, logo no início, após o nascimento, poucos dias após o nascimento, o bebezinho ele tem muitos reflexos, né? Que são movimentos que não são coordenados, que não são voluntários, enfim. E à medida que ele vai desenvolvendo, realizando desenvolvimento neuropsicomotor, ele começa a dominar os movimentos. Ou seja, aqui eu estou falando com vocês, estou movimentando minhas mãos, e eu posso controlar isso, eu posso movimentar menos minhas mãos, posso parar de falar se eu quiser, enfim. Então, como vocês podem perceber, no caso clínico que vocês estão estudando essa semana, tem um momento que a criança ela já consegue sustentar a cabeça, né, sustentar o tronco, o pescoço, já começa a seguir os pais com o olhar, ele já, né, chega um momento que ele já vai conseguir pegar na mamadeirazinha, né, que a gente já disse que ele se torna independente, já afasta a mão da mãe, já pega objetos, já balança a perninha, então ele já vai tomando consciência do movimento dele. Por isso que é de psico, ele vai realizando movimentos que ele quer realizar, de acordo com o pensamento. E motor vem de movimento, né, de motricidade. Então, tudo isso acontece para que o movimento aconteça. Então, o sistema nervoso libera acetilcolina para promover contração e movimento, o psico de pensamento, né, de movimento voluntário, consciente, motor de movimento. Então, em determinada fase da idade, vocês vão discutir isso nas sessões tutoriais, que o bebê ele tem que ser capaz de realizar algumas ações, né? Emitir alguns sons, controlar as pernas e braços, enfim, alguns desses exemplos que eu já falei, né? Que confere movimento, sociabilidade, linguagem, coordenação motora, enfim. Beleza. E tem a questão do crescimento também, que vocês monitoram, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Esse crescimento ele é monitorado, né? Os hormônios responsáveis pelo crescimento é o hormônio do crescimento e a somatostatina, que em equilíbrio vai fazer com que a pessoa cresça
em um tamanho ideal. Obviamente que pode haver influências genéticas, então pessoas que têm pais altos normalmente têm uma estatura maior, pessoas que são filhos de pais mais baixos normalmente têm uma estatura menor, porém o hormônio do crescimento e a somatostatina são os hormônios responsáveis pela a nossa altura, né? Esses hormônios são controlados pelo eixo hipotálamo-hipófise, então, à medida que o hipotálamo produz hormônio liberador do hormônio do crescimento, esse hormônio atua na adenohipófise, estimulando a adenohipófise a produzir o hormônio do crescimento. O hipotálamo também produz a somatostatina, que inibe a produção do hormônio do crescimento. E esses dois hormônios hipotalâmicos, exercendo influência sobre a adenohipófise, vai fazer com que o corpo mantenha a homeostase, o equilíbrio dinâmico, um feedback negativo, mantendo concentrações ideais do hormônio do crescimento. Observe também que esse sistema é o único que não tem uma glândula para chamar de sua, dela, porque FSH e LH são hormônios que atuam nas gônadas, ovários e testículos. TSH é um hormônio que atua na glândula da tireoide, estimulando a produção de T3 e T4. Prolactina vai atuar na mama, fazendo com que haja a produção de leite. E o adenocorticotrópico atua no córtex da suprarrenase, fazendo com que os hormônios, né, da suprarrenal eles sejam liberados. E o hormônio do crescimento vai atuar onde? Vai atuar no fígado. O fígado tem uma atividade glandular, mas ele não é específico para o hormônio do crescimento. Ele faz várias coisas, inclusive responde à presença do hormônio do crescimento. Então, é por isso que tem aqui, ó, o hormônio do crescimento é o único que não age sobre uma glândula, não age por meio de uma glândula-alvo específica para ele, certo? Então, assim, alguns fatores que estimulam o hormônio do crescimento, como exercício, principalmente se for exercício de alto impacto, quem faz boxe, quem faz crossfit, quem corre, quem pula corda, tudo isso estimula a produção do hormônio do crescimento, estresse, né, o estresse neurogênico também, jejum, se a pessoa passa um período prolongado sem se alimentar, quando a glicose no organismo baixa, então, quando baixa o nível plasmático de glicose, né? É quando o corpo apresenta baixo nível de glicose, e o sono, a pessoa que dorme bem também produz GH. Então, esses estímulos atuam sobre o hipotálamo, estimulando o hipotálamo a produzir hormônio liberador do hormônio do crescimento, assim como reduz a somatostatina. Isso aumenta os níveis plasmáticos de hormônio liberador do hormônio do crescimento, que vai estimular a adenohipófise a produzir o hormônio do crescimento, que, por sua vez, percorre pelo corpo todo, né, através do plasma sanguíneo, e vai atuar no fígado. Quando o GH atua no fígado, ele estimula a secreção do IGF, que também é chamado de somatomedina. Não confundir somatomedina com somatostatina. Então, eles são produzidos em regiões diferentes e têm efeitos diferentes. Como assim, prof? Somatostatina é produzida no hipotálamo e inibe a produção do hormônio do crescimento. Enquanto que a somatomedina é produzida pelo fígado e tem ação, né, de crescimento, promove, de fato, o crescimento no organismo. Inclusive, a somatomedina é o principal hormônio que promove crescimento, né? Quem leva a fama o GH, mas quem faz a atividade é a somatomedina. Como assim, gente? Porque, inclusive, tem pessoas anãs, né, anãos, que não crescem, né, ficam em uma estatura bem menor do que a média, embora tenha GH em uma concentração normal. Então, tem algumas pessoas que produzem GH em uma concentração ok, mas à medida que esse GH atua no fígado, ele não estimula a produção do IGF ou os receptores de IGF não respondem à presença de IGF. E isso faz com que a pessoa fique anã mesmo tendo concentrações de GH normais, porque é o IGF, ou seja, a somatomedina, que de fato faz com que o corpo cresça, que atua no músculo, promovendo anabolismo, que atua nos ossos longos, promovendo o crescimento, fechamento da placa difisária, e nas células de gordura, nos adipócitos, fazendo lipólise.
certo? Então, o fígado é um alvo importante do hormônio do crescimento, pois esse hormônio estimula a produção hepática do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, que é o principal responsável pelo crescimento, tá? O GH é classificado como um dos hormônios do estresse, aumenta tanto no estresse neurogênico, psicológico, como também no físico, por exemplo, através de atividades físicas que eu já falei anteriormente. Ele promove lipólise, então faz com que a pessoa queime gordura. Ele aumenta a síntese de proteínas, então faz anabolismo, a pessoa tem mais músculo, e antagoniza a capacidade da insulina de reduzir os níveis de glicose no sangue. Então, ele reduz a sensibilidade da insulina, reduz a atividade da insulina. Então, assim, muitas vezes as pessoas que começam a estudar sobre o hormônio da tireoide, né, e que quer entrar no padrão, enfim, então nada mal, né? Perder gordura e ganhar músculo. Porém, o GH é um hormônio que, se ele for administrado, se ele for utilizado de forma irresponsável por pessoas que não sabem o que estão fazendo, ele pode trazer danos no organismo. Então, ele pode ser, sim, utilizado de forma terapêutica por um médico responsável, consciente, responsável pela vida e que fique monitorando as concentrações dos hormônios, as consequências e tal. Por que eu estou falando isso? Porque o GH, em alta concentração, se a pessoa faz utilização de GH exógeno, ou se a pessoa tem um tumor de GH, produtor de GH, e tem excesso de GH no corpo, ele pode trazer consequências ruins, como o quê? O GH, ele é hiperglicemiante, então ele pode deixar a pessoa diabética. O GH, ele promove o crescimento, né? Estimula o IGF. Então, se a pessoa tem uma predisposição a ter uma neoplasia maligna, enfim, o GH em excesso pode contribuir para a antecipação do desenvolvimento desse tumor, por exemplo. Então, pode causar diabetes, pode gerar tumor, pode fazer com que a pessoa tenha acromegalia, que é o crescimento dos tecidos moles e das estruturas ósseas periféricas. Então, cresce mão, cresce pés, a pessoa tem que trocar de número, de calçado, cresce língua, orelha, nariz. Então, assim, se tiver muito GH no corpo, tudo isso pode acontecer, tá? O GH ele é controlado, né? Tem aí uma retroalimentação negativa sobre os somatótrofos, que são as células que produzem o GH. Então, nós temos a retroalimentação negativa primária sobre os somatótrofos, exercida pelo IGF. Então, à medida que o fígado produz IGF, não há necessidade de produzir GH, né? Porque já tem uma quantidade ideal de GF. E também, à medida que já tem GH em uma quantidade ideal no corpo, né? Isso também exerce uma retroalimentação negativa através do hipotálamo, que reduz a liberação do GHRH. Esse aqui é o esqueminha que fala sobre tudo isso que a gente já falou, né? Alguns estímulos que promovem o aumento da liberação do hormônio do crescimento, que ele atua, sim, em alguns tecidos, atua no tecido adiposo, aumentando a lipólise, reduzindo a captação de glicose, atua no músculo, promovendo síntese de proteínas a partir de aminoácidos, reduzindo a captação de glicose, mas o GH mesmo tem uma função primordial, porque quando ele vai para o fígado, né, no hepatócito, ele vai para o fígado e faz com que o fígado produza IGF, e esse IGF tem uma ação mais ampla, mais sistêmica no corpo, atuando em órgãos viscerais, cartilagem, ossos, enfim, tá? Então, aqui uma tabelinha dos fatores que estimulam e que inibem a secreção de GH. Então, quando a glicose diminui no corpo, no sangue, libera GH para aumentar a glicose. Quando ácidos graxos livres diminuem, libera GH para aumentar os ácidos graxos. Quando aumenta aminoácidos, então a pessoa se alimentou, comeu proteína, gerou aminoácidos livres no sangue, libera o GH para pegar esse aminoácido e construir proteína. Se a pessoa está um longo período sem se alimentar, está com privação ou jejum, deficiência de proteínas, desnutrição do tipo kwashiorkor, ela libera o GH para poder proteger o músculo do corpo e impedir que o corpo libere aminoácidos para fazer gliconeogênese, né? E outros também, traumatismo, estresse, excitação, exercícios, como nós já falamos,
alguns hormônios que são anabólicos, testosterona, hidrogênio, dormir, tá? É um hormônio liberador de hormônio de crescimento, obviamente, também gera um aumento do GH. E a grelina, que é um hormônio da fome, a pessoa está com muito tempo sem comer, está com fome, libera grelina pelo estômago e aumenta a liberação do GH. E quais são os fatores que inibem o GH? É tudo o contrário. Então, se a glicose está aumentada no corpo, inibe GH. Se o ácido graxo está aumentado no corpo, inibe GH. Naturalmente, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela reduz a sua capacidade de produzir GH. Obesidade reduz GH. Somatostatina liberada pelo hipotálamo reduz GH. Se a pessoa faz tratamento com GH exógeno, o corpo não precisa produzir, então inibe a produção do GH, já que ele está recebendo o hormônio de forma gratuita, né? E a somatomedina, que é produzida lá no fígado, também inibe a produção do GH, porque se tem somatomedina, tem GH e não precisa produzir mais, certo? Então, aqui tem dois exemplos. Aqui, esse primeiro exemplo dos anões de Laron, que produzem o GH em uma quantidade normal, absolutamente normal, só que o problema deles está no IGF. Então, o IGF ele é muito potente, a ponto de a pessoa ficar anã, porque ela tem problema no IGF e não no GH. Que tipo de problema, prof? Ou não consegue produzir IGF, ou tem problemas no receptor do IGF, e aí a pessoa fica anã. E tem a questão também do gigantismo e da acromegalia. Gigantismo é quando a pessoa produz um excesso de GH, ainda durante o crescimento, antes do fechamento da placa epifisária, e ela se torna gigante. Porém, se a placa epifisária já está fechada e a pessoa, depois de adulta, começa a produzir GH em quantidades excessivas, ela não vai ficar com gigantismo, ela vai ficar com acromegalia. Então, como eu já falei, já vai crescer orelha, vai crescer língua, nariz, queixo, mãos, pés, e etc. Certo? Então é isso, gente.